Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 5. Essa palavra, sem sombra de dúvida, foi uma das palavras que eu mais dividi na vida. E ela é uma palavra que marca meu ministério. Teve um dia que eu preguei essa palavra num evento onde eu fui convidado, e todos os convidados já estavam preenchidos. A igreja do Felipe Valadão. Felipe é um doido. E a gente se encontrou em Brasília. Eu estava com o pastor Luiz Hermínio, e eu não estava no evento, eu não estava na line-up do evento, lá como alguém que falaria, mas ele disse: não, você precisa ir. E eu ministrei essa palavra, e tinha muita gente lá. Devia ter lá umas 4.000 pessoas. E eu tinha pouco tempo para dividir a palavra. E depois de alguns anos, o Fábio está comigo há uns 8, 9 anos, né, Fábio? E a gente já falou tanta coisa por aí, ministramos e servimos a igreja. E naquele dia que eu preguei essa palavra, Deus tinha mudado literalmente o ciclo da minha vida em relação ao ministério itinerante. Eu ainda viajo bem menos, significativamente menos, e hoje me dedico integralmente a essa casa, amém? Sou pastor dessa igreja, estou aqui todo dia, e amo fazer isso. E hoje, por um motivo, eu estava escrevendo sobre algumas coisas, estudando sobre Jonas, começando a estudar sobre Jonas, ensaiando ali o início de estudo, mas Deus me fez lembrar essa palavra, essa mensagem especificamente, que foi algo que mudou a minha vida, que me colocou, sabe, diante de algumas oportunidades muito interessantes de poder dividir o Evangelho. E eu queria que você ficasse com o seu coração muito aberto, para você receber o que Deus tem nesse texto. É muito simples, é um texto muito conhecido. Como eu disse aos irmãos, eu já discorri sobre esse texto em muitos lugares. Spurgeon diz que um sermão fica pronto depois de 50 vezes pregado. E é muito provável que eu tenha pregado esse sermão mais de 50 vezes. Sei lá, talvez. Senão devo estar chegando. Mas eu queria que seu coração estivesse muito aberto. Está aberto seu coração? Amém. Hoje é dia de ceia. A gente vai ser breve, prático, didático, para você realmente beber tudo que Deus tem para você. E muito do que a gente falou no início corresponde ao fato de voltar esse texto para mim também. Para acessar o nosso futuro, a gente precisa acessar nossas lembranças. Para combater as ansiedades que frequentemente e constantemente flertam com o nosso coração, a gente precisa de um pouco de nostalgia. A gente precisa encher o nosso coração de esperança a partir das lembranças. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu quantos barcos? Quantos? 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga comigo, lavavam as redes. Diga mais alto, lavavam as redes. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, a sua luz, a sua instrução sobre nós nessa noite. Que a graça do Senhor esteja nesse lugar. Nós não estamos aqui para nos impressionar com nada. Nós estamos aqui para beber do seu rio. Nós estamos aqui para sermos tocados pelo Senhor nas áreas e nos lugares em que nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Nós precisamos da sua graça. Nós precisamos da sua luz sobre nós. Vem sobre nós em nome do Senhor Jesus e traga o seu entendimento. Renova essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante a gente pensar na realidade de Israel e, consequentemente, na realidade desse texto, que corresponde a esse texto. Primeiro,
a gente precisa lembrar que Israel não era uma nação, Israel não era um país, Israel não era, Israel não tinha autonomia política, Israel não tinha um presidente, Israel nem sequer tinha uma língua própria. O hebraico nessa época era considerado uma língua morta. Então a língua utilizada para os negócios era o aramaico ou o grego. O aramaico era essa interferência do hebraico, diante a soma de muitos outros idiomas. Aquilo se parecia também um pouco com o grego. Eles conseguiam se comunicar. Eu, durante um tempo, fui para Moçambique, o pastor Luiz morou lá. Moçambique tem mais de 20 dialetos. A região em que eu atendi em Moçambique é a região de Morumbala, a região da Zambésia. Fala-se o machuabo na capital, fala-se o Sena no interior, e fala o loló e o xexéua. Mas esses idiomas, eles conseguem, apesar de serem diferentes, eles conseguem se comunicar e se entender. Eles são similares. O aramaico, ele tinha uma certa semelhança. Israel, além de não ter uma língua, Israel também não tinha uma moeda própria. Israel era paga com uma moeda romana ou com a moeda grega. A moeda grega era a dracma. A moeda romana era o denário. Ambas correspondiam a um dia de trabalho. E elas tinham uma equivalência muito parecida. É uma equivalência parecida com o dólar e o euro. Eram as grandes moedas. E era o grande poder econômico, cultural, bélico da época. Era onde o mundo acontecia. E Israel estava completamente rendida a esse império romano, a essa fusão de Roma e Grécia. Ela não tinha mais autonomia para viver a sua liberdade religiosa sem a interferência do Estado. O Estado interferia diretamente na prática religiosa do povo judeu. Lucas capítulo 3, se você voltar 2 capítulos, você vai ver Lucas lendo a folha de pagamento do imperador Tibério César, o imperador da época. E ele coloca nessa folha de pagamento do imperador os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Não podiam haver sumos sacerdotes. Ou seja, até a dinâmica religiosa do povo judeu, do povo de Israel, havia sido interferida pelo mercado romano. E tudo era fonte de lucro para o Império Romano. Como o povo vivia? O povo vivia às margens da miséria. O povo vivia e era regido por um sistema, por um imperador voraz, faminto, que se sentisse ameaçado, se sentisse, que o seu trono estava correndo algum tipo de risco, ele estava disposto a fazer tudo, até matar as crianças. E há de convir comigo que Roma piora o estado do mundo. Certo imperador, ao se sentir ameaçado pela visita de alguns magos, manda matar as crianças de 0 a 3 anos, todos os meninos. Imagina aí a polícia agora invadindo as igrejas, as escolas, as creches, tirando do braço das mães e dos pais meninos de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, meninos recém-nascidos. Para quê? Para serem assassinados no meio da praça. Imagina o céu de uma cidade que mata criança. Imagina o céu de uma cidade que tem, a religião, que era a única esperança do povo, submetida e rendida a esse tipo de imperador. Esse era o quadro da sociedade da população de Israel. Economicamente falando, extremamente fragilizado por essa realidade. A maioria das pessoas comia uma vez por dia. A maioria das pessoas não tinha acesso à saúde pública, não tinha acesso a absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por esse motivo, criando então essa paisagem, essa figura na sua mente, essa leitura social do povo, eu queria que você entendesse
que muitas das pessoas que viviam em Israel, dos judeus, eles aderiam a profissões que, além do resultado financeiro, aquilo trazia automaticamente provisão para suas casas. Se você é pescador, se você pega muito peixe, você pode vender o seu peixe, amém? Mas se você pega uma quantidade menor de peixe, o peixe que você pegou serve para suprir a sua casa, amém? Se você é um agricultor, você planta visando ter lucro. Mas se você não tiver lucro, aquilo que você produz sustenta a sua família. Então, essa eram as profissões de maior adesão por parte do povo. Você está vivendo num lugar onde a realidade financeira, social, econômica é frágil. Então eu vou aderir a uma profissão que, se eu pegar 2, 3 peixes e não conseguir fazer dinheiro com isso, eu mantenho a minha casa com isso. Está claro para vocês? Amém? Aí Jesus entra numa vila de pescadores. Tenha no seu coração essas duas imagens: realidade social e o caminho que o povo escolhia a título de profissão e trabalho. Qual era o objetivo? Comer. Conhecer a realidade de lugares que fazem uma refeição por dia é difícil, é diferente. Conhecer a realidade desses lugares, você se depara com outra dinâmica, com outro jeito de viver. Jesus, então, irmãos, vem nesse tempo. Jesus foi o único homem que podia escolher o lugar do nascimento, a época de nascer. Jesus poderia ter nascido quando ele quisesse, no dia que ele quisesse, a hora que ele quisesse, no lugar que ele quisesse. Jesus estava pregando para uma multidão. O capítulo 1 vai dizer, o versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo o quê? A multidão. Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Tinha muita gente. E quando a gente fala de multidão no mundo antigo, é multidão de verdade. 5, 6, 10, 20 mil pessoas. A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aí Jesus, que nasceu nessa realidade econômica, onde as pessoas aderiam a esse tipo de profissão, Jesus pega o rumo de uma vila de pescadores. Jesus entra numa vila de pescadores, no lugar onde o povo comprava peixe, vendia peixe, consertava barco, vendia rede, vendia cera de carnaúba para passar no barco, vendia de tudo. Você conhece uma feira do peixe? Quem conhece? Quem conhece a praia, o litoral? Quando você entra numa vila de pescadores, pode acontecer de tudo, menos você ver só 2 barcos. Jesus viu só 2 barcos, mas numa vila de pescadores tem só 2 barcos? Tem um monte de barcos, sim ou não? É aquele lugar bonito onde você tira a foto com a perninha levantada, aquela montoeira de barco coloridinho atrás, cenário lindo. Jesus tinha uma multidão seguindo ele. Ele entra numa vila de pescadores, onde é confusão, né? Confusão. É venda de tainha, venda de meca, venda de salmão, venda de camarão, venda de siri, venda de tudo, sardinha. Você entra nele que está te oferecendo, os vendedores saem na mão para ver para quem que vai vender né? O meu salmão está fresco, o dele é congelado. Saudade. Jesus entra ali. Aí tinha muita coisa para ele ver, tinha uma multidão seguindo ele. Aí, olha o que Jesus vê. Versículo 2. E viu, diga comigo, e viu. Quantos barcos? De quem eram os barcos? De Pedro, Tiago e João, no barquinho, no mar da Galileia. Como é que estava o estado emocional desses irmãos? Eles tinham trabalhado à noite e não tinham apanhado absolutamente nada. Nada. Imagina o que é você trabalhar a noite inteira diante de uma realidade econômica tão confusa, tão complicada, tão densa.
Aí você trabalha. Você tem o objetivo de manter sua casa, de pagar suas contas, de suprir as necessidades da sua família. Imagina como é que estavam esses irmãos. Tem alguma coisa mais difícil para um pai de família do que você se sentir incapaz de cuidar da sua casa? Tem alguma coisa mais complicada do que você alimentar a expectativa, porque os seus projetos são os projetos de quem você ama. Você levanta um projeto, você idealiza algo, e as pessoas que estão ao seu lado sonham com você. É assim ou não é? Então imagina, homens que estavam no meio daquele alvoroço, gente que tinha trabalhado a noite inteira e não tinha apanhado nada, e agora voltar para casa e admitir o fracasso, voltar para casa e admitir que não deu certo, voltar para casa e dizer que deu errado de novo. Quantas vezes e quantos projetos você já fez? Quantas ideias você já teve? Quantas vezes você dividiu com algumas pessoas aquilo que você gostaria de fazer, e isso nutriu expectativa no coração deles? E você trabalhou em alguma área da sua vida. Você está trabalhando a noite inteira e não apanhou nada. Quantas vezes você quis idealizar, você idealizou algo, você quis realizar aquilo, e as pessoas ao seu redor acreditaram junto com você, talvez até investiram energia, fé, atenção, e você falhou, você fracassou, não deu certo. Quantas vezes o fracasso visitou você, comeu com você na mesa? Quantas vezes você quis ser um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um líder melhor, um filho melhor, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos? Qual a área da sua vida que você está trabalhando a noite inteira e não conseguiu apanhar nada? Sabe, essa mensagem em si, ela corresponde a um atributo interessante, um atributo de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Talvez esse seja um dos atributos mais deturpados, mais atribuídos a interpretações levianas, mais vítima dessa teologia liberal. Porque a gente acha que graça de Deus é autonomia para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida de qualquer jeito. E graça de Deus é aquilo que sustenta você em meio ao processo. Quando Paulo disse para Deus tirar dele aquilo que o atormentava, a resposta que Deus deu foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Diga, na fraqueza. Então a graça de Deus serve para te ajudar a viver um processo onde você vai vencer tudo aquilo que você não tem conseguido vencer. Todas as coisas que amarram você nesse mesmo lugar que você se encontra, em alguma área da sua vida, a graça de Deus sendo estendida sobre a sua vida vai te ajudar a vencer isso hoje, em nome de Jesus. Pedro, Tiago e João. Estão com a cabeça baixa, chorando, angustiados, encarando as decepções e as angústias. Voltar para casa e admitir que eu falhei. E quantas vezes você falhou em algum projeto? Quantos projetos inacabados você tem? Deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você disse para Deus que não faria algo e fez? Eu, Felipe, já senti vergonha de Deus. Já senti vergonha de dizer para Deus que eu fiz o que eu disse que não faria mais. Naquele dia, o sentimento daqueles 3
irmãos ali, diante de uma multidão, diante de tanta gente. O sentimento era um sentimento de angústia, eram lágrimas que corriam do seu rosto. Só que sabe o que é a diferença? Tinha um Jesus andando ali naquela praia naquele dia, tinha um Jesus passando por ali. E quando Jesus passa por ali, tinha muito lugar para Jesus olhar, tinha muita gente para Jesus ver, tinha uma multidão seguindo ele, sabe? Tinha tanta coisa para Jesus observar. Mas sabe o que ele observa? Gente que não tinha nada para dar, gente que não tinha nada para oferecer, gente que não tinha um resultado exponencial para dar. Mas quando Jesus passou, eles estavam fazendo o quê? Diga mais alto, diga mais alto, mais uma vez mais alto. A pergunta que eu faço é: o fato deles estarem lavando a rede indicava que eles iam fazer o que no outro dia? O que eles iam fazer no outro dia? O que eles iam fazer no outro dia? Então, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quantos projetos inacabados você tem, não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você faliu, não importa nada. O que importa é a sua disposição de continuar tentando, de continuar andando, de continuar indo em frente, de lavar suas redes e acreditar que amanhã vai ser melhor que ontem. Porque acreditar que amanhã vai ser melhor que ontem atrai a atenção de um Jesus que tinha tanto lugar para olhar, tanta coisa para ver, mas encontrou em 3 pessoas a resposta que ele estava procurando. Nada impressiona Deus: a sua gestão, o seu dinheiro, as suas conquistas, a sua influência. O que chama a atenção de Deus é gente com espírito contrito e coração quebrantado. O que chama a atenção de Deus é gente que é vaso de barro, que está arrastando o pé de argila, mas que está dizendo: eu vou continuar acreditando, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar mirando o que Deus me disse. Naquele dia, Jesus estava andando ali naquela praia. Tem muito barco aqui hoje. Há muitas realidades aqui nesse lugar. Tem muita gente para Jesus ver. Ele não faz acepção de pessoa. Feio, bonito, gordo, magro, pobre, rico. Ele não faz. Jesus não está olhando o carro que você estacionou lá fora, se você veio de Uber ou de qualquer outra coisa. Ele não faz acepção de pessoa, mas ele faz acepção de atitude. Tem algumas atitudes que aproximam mais algumas pessoas do que outras. Deixa eu dizer para você, tem um Jesus andando aqui nessa praia. Sabe qual é o meu pedido para você? Lave as suas redes. Diga para Deus que você vai continuar acreditando. Diga para Deus que você vai continuar crendo. Diga para Deus que você vai continuar sonhando com esse ministério, que você vai continuar acreditando nesse relacionamento, que você vai continuar acreditando que você vai viver para Ele e para a glória dEle. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje. Ele não faz acepção de pessoa, mas de atitude Ele faz. O que Ele contempla é sede e fome. O que é lavar rede, pastor? Olha para mim. Lavar rede é deixar Deus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Lavar rede é tirar da sua vida aquilo que você está trazendo, mas que não acrescenta em nada. É só lixo. É tudo que não tem vida. Lavar rede é jogar o pneu fora, a garrafa fora, o lodo, o galho. Lavar rede é descobrir e entender que cruz é um lugar onde a gente morre nu. Não tem paninho como no quadro. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje.
Naquele dia, tinha tantos lugares para Jesus olhar, tinha tanta coisa para Jesus ver, tinha tanta coisa para Jesus observar, tinha uma multidão olhando para ele, tinha uma realidade de mercado naquele ambiente, mas quando ele olha para aqueles irmãos, quando ele olha para aquelas pessoas, ele encontra um coração, ele encontra lágrima, ele encontra gente frustrada sim, ele encontra gente angustiada sim, mas ele encontra a disposição de continuar. Quando Pedro demonstra para Jesus, quando Tiago e João são encontrados nessa real demonstração, nesse exemplo prático de gente que vai continuar caminhando, continuar acreditando, continuar lutando, continuar indo adiante, eles entram em um processo. Pedro especificamente vive um processo. Versículo 3: entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Tinha muito barco lá, sim ou não? Tinha muita gente lá, sim ou não? Diante de todos os lugares que Jesus podia acessar, diante de todos os lugares que Jesus podia entrar, ele entrou no lugar mais inusitado de todos. Tinha uma multidão seguindo ele. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Tinha muita gente naquela praia, mas ele escolheu o barco de alguém que não tinha nada para dar, nada para oferecer. E quando ele entra no barco de Pedro, ele diz: Pedro, se afasta um pouco da superfície, se afasta um pouco da margem. E agora Jesus estava ensinando aquela multidão através do barco de Pedro. Sabe o que eu entendo? Se você se submeter ao Espírito Santo nessa noite, se você se render ao Senhor nessa noite, se você decidir viver um processo e se render e se tornar alvo da graça de Deus, Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai tirar você desse lugar de naturalidade, Jesus vai tirar você desse lugar de loucura, e Jesus vai começar a tocar pessoas através da sua vida, ensinar gente através de você, tocar corações através de você, curar casamentos através de você, sabe, dar rumo para a vida financeira de pessoas através da sua vida. Por mais impróprio que você se sinta, por mais incapaz que você seja, por mais louco que seja isso, talvez as pessoas olhassem e dissessem: mas Pedro, tinha gente que estava seguindo Jesus por tanto tempo, tinha tanta gente ali, tinha tantas outras possibilidades, tinha tantos outros barcos melhores, mas Jesus escolheu o seu barco, a sua casa, o seu casamento, a sua empresa, a sua vida jovem, e Ele decidiu falar através da sua vida, Ele decidiu curar pessoas através de você, Ele decidiu, sabe, tocar, reativar o coração de pessoas através daquilo que vai sair do seu barco, em nome de Jesus. Ele vai tirar você da superfície, Ele vai dizer: sai daí. Tem gente enlouquecendo, porque existem notícias da política que são muito ruins, a realidade do mercado é muito ruim, mas Deus é o seu pastor e de nada você vai ter falta, em nome de Jesus. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 vão cair à sua direita, e você vai ficar lá naquele lugar de onde você nunca vai sair, no esconderijo do Altíssimo. Sabe, Jesus precisa tirar aqueles que Ele vai usar da margem, para você parar de ouvir o Globo News, a CNN e a Jovem Pan, para você ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo a você, para você ouvir aquilo que Deus plantou no seu coração, para você ser coberto por uma paz que excede todo o entendimento, diante de todas as más notícias. Ei Pedro, sai da margem, vai para lá, e eu vou começar a ensinar as pessoas através da sua vida. E você vai entender que oração não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse, mas é o que transforma o seu encontro com Jesus em relacionamento. Pedro, sai daí. E o ouvido mais perto da boca de Jesus era o de Pedro. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje, e tem gente precisando lavar rede aqui hoje. Sabe, irmãos, eu peço perdão, eu preciso de mais alguns minutos para a gente finalizar isso, para a gente ceiar e ir para casa.
Mas tem um Jesus andando aqui nessa praia. Você precisa lavar suas redes. Olha para quem está do seu lado e fala: lava suas redes hoje. Tem gente que jogou as redes no canto, jogou as redes para lá e deixaram elas apodrecer no sal da frustração. Mas tem um Jesus andando aqui nessa praia. E se você lavar suas redes, você vai viver um processo gracioso. Ele entra na sua vida. Jesus vai usar você em nome de Jesus de forma poderosa. Ele vai usar o seu barco por mais impróprio. Certamente Pedro olhava para ele e dissesse: Jesus, mas o senhor quer usar o meu barco mesmo? O senhor não conhece o meu passado? O senhor não sabe onde eu estava o ano passado? Jesus, há meses atrás eu estava... Jesus quer usar o seu barco. E essa é a loucura da pregação. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Simplesmente porque você decidiu lavar suas redes. Simplesmente porque você decidiu, sabe, impressionar Jesus. Com o quê? Com dinheiro? Com a oferta que eu dei? Com a música que eu cantei? Não, com o seu joelho dobrado, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo sozinho. Com o seu espírito contrito e com o seu coração quebrantado. Depois disso, Jesus vai te usar, vai falar através de você. Diga comigo: processo. Sabe, em algum lugar desse processo você se encontra. O meu convite para você é para que você se ache nesse processo. Mas em algum lugar dele você está. Talvez lavando rede. Talvez Jesus está no seu barco te usando. Ou talvez você está vivendo ou vai viver o que a gente vai ver aqui agora. Próximo versículo. Coloca a NVI nesse, por favor. Aqui. Tendo acabado de falar. Olha para quem está do seu lado e fala: vai chegar uma hora que Jesus acaba de falar. Como é que é isso, pastor? Tem um Jesus andando aqui nessa praia, amém? Ele vai olhar para todos os barcos aqui, ele vai encontrar aqueles que estão lavando rede, vai entrar na sua vida, vai te afastar de um lugar de naturalidade, vai começar a tocar as pessoas lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu prédio. As pessoas que estão ao redor de você vão começar a beber daquilo que sai do seu barco. Mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar. Ele não vai mais falar com você, ou através de você, melhor dizendo, ele vai querer falar com você. E ele vai dizer: olha, eu acabei de falar, Simão, mas agora faz uma coisa, olha para mim. Vai para onde as águas são mais fundas. Eu vou ler de novo. Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. Pedro, só o domingo não dá mais. Pedro, essa vida de evangélico não é o bastante. Pedro, vim no culto por vir, só está o seu corpo aqui, não resolve. Não dá mais. Pedro, sai desse lugar de mediocridade. Vai para onde as águas são mais fundas. Vai para um lugar mais fundo. Vai para um lugar mais profundo. Vai para um lugar onde você está resistindo ir. Porque aqui você abençoa todo mundo. Você fala, as pessoas ouvem. Você entrega, as pessoas recebem. Aqui é o quanto você tem de Deus. Mas quando Jesus te chama para águas fundas, é o quanto Deus tem de você. Vai para onde as águas são mais fundas. Lá ninguém te vê. Lá ninguém te assiste. Lá ninguém ouve o que você fala. Lá a internet não funciona. Lá o telefone não pega. Lá você olha para os lados e não vê ninguém. Só te resta olhar para cima. Aqui é onde muita gente para no processo. Porque é gostoso ter Jesus no barco falando através da gente.
Mas quando Jesus quer falar com a gente, Ele vai mexer em lugares muito fundos da nossa alma, do nosso caráter. É onde muita gente foge, é onde muita gente não resiste. Para que a graça de Deus serve? Para sustentar você nesses momentos. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje. Eu vou terminando contando uma experiência que eu vivi quando Jesus me chamou para esse lugar. Eu estava na Celesc, lá em Itajaí. Aqui é Equatorial. Amém? Estamos juntos aqui? Equatorial é o lugar que fornece energia para toda a cidade, para todo o estado. Ilumina as praças, as ruas, tudo. As escolas, tudo. Os condomínios. E eu estava na Equatorial para resolver uma situação que envolvia a igreja e envolvia o meu nome. E aí eu cheguei lá, muita gente, segunda-feira, muita gente. E eu cheguei lá, entrei, peguei uma senha que dizia a hora que eu entrei e a hora que eu ia ser atendido. E eu sempre brinco, diz, eu vou jogar Candy Crush enquanto não sou atendido. Sentei no canto e fiquei, mas me deu vontade de ir no banheiro da Equatorial. E eu fui. O lugar que fornece luz para todo o estado de Goiás. Ilumina todas as casas, as ruas, as praças, todos os lugares. Iluminado, toda a energia. E a luz do estado sai dali. E eu fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, não tinha ninguém. Aí eu apertei o interruptor. Quando eu apertei o botão do interruptor do banheiro da Equatorial, o banheiro da Equatorial não tinha luz. E eu pensei, não está fácil para ninguém. Banheiro de um lugar desse está sem luz. Mas o Espírito Santo falou comigo. Tem muita gente que abençoa muitas vidas, que leva luz para muitos lugares. Mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas. Sabe o que acontece quando a gente vai para águas fundas? A gente descobre uma coisa: que quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Sabe o que a gente descobre? Que Jesus conhece todos os nossos segredos. Todos os nossos lugares escuros Ele conhece. Ele sabe quando a gente está mentindo. Ele sabe quando a gente está negociando com as nossas fraquezas, ao invés de lutar contra elas. Naquele instante, naquele banheiro, quando o Espírito Santo disse, tem muita gente levando luz para muito lugar, mas tem cômodo na sua própria casa que está escuro. Naquela hora ia ficar feio eu me ajoelhar no banheiro. Eu pus a mão na pia, eu me lembro até hoje, e eu disse, é a minha casa que está escura. E o Espírito Santo me falou de uma forma muito doce e gentil. Abre todas as janelas da sua casa e deixa o sol da justiça iluminar a sua vida. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Ele te pede para lavar a rede. Se você fizer isso, Ele entra no seu barco. Ele usa a sua vida. Ele abençoa pessoas através de você. Mas vai chegar uma hora, Miriam, que Ele vai parar de falar. E Ele vai dizer, agora vai para um lugar mais fundo. Vai para onde as águas são mais fundas. E lance as redes para pescar. Vamos terminar, versículo 5. Pode voltar a outra versão. Respondeu-lhe Simão, mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu casamento, eu estou trabalhando a noite inteira com a minha empresa, eu estou trabalhando a noite inteira com os meus filhos, eu estou cansado, Senhor. Eu não sei em qual área da sua vida você está trabalhando a noite inteira e não está apanhando nada. Eu não sei quantas vezes você está tentando, e nada está acontecendo. Nesse dia Pedro reconheceu, ele disse, Senhor,
Eu já fiz de tudo, eu trabalhei a noite inteira. As lágrimas corriam do olho dele. Ele dizia: eu não apanhei nada, mas hoje, sobre a tua palavra, sobre a palavra de Deus liberada em mim, eu vou voltar e eu vou continuar fazendo e acreditando. Se você lavar suas redes, se você viver um processo, Jesus vai te usar, Ele vai te chamar para um lugar de intimidade. E quando você for para esse lugar, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma palavra. E se as coisas não deram certo na sua vida até hoje, quando você tiver uma palavra de Deus, irmão, pode o diabo aparecer na sua frente. A palavra tem poder de partir o diabo no meio, para você ir aonde Deus disse que você vai. A palavra arregaça o cão em pedaço, porque você tem uma palavra de Deus. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje. Vamos ler os últimos versículos. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Diga glória a Deus. Alguém que não tinha pegado nada, que era só uma mulher com lágrima nos olhos, entrando em um culto, que era só um casamento fragilizado, que era só um jovem com medo, assustado, flertando com a depressão e com o suicídio, que era só uma moça confusa, com a fé que tem. Mas sabe o que ela decidiu fazer, o que ele decidiu fazer, ou seja, lá, quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, decidiu lavar a rede, chamar a atenção de um Jesus que está passeando aqui nesse lugar, e ele entrou no seu barco e ele vai revolucionar a sua história. Ele vai usar você como você nunca imaginou ser usada antes. Ele não vai usar você como o mundo usa. Ele vai usar você de uma forma sobrenatural. Depois disso, Ele vai te chamar para um lugar secreto, onde ninguém vai te ver. Você vai matar urso e leão e ninguém vai ver, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai saber que você está vencendo. Mas lá no meio de tudo isso, Ele dá uma palavra que só você ouve, ninguém mais ouve. A palavra que Deus vai plantar no seu coração, ela não vai ser provada pelos outros. Os outros vão ver quando você decidir obedecer essa palavra. E quando Pedro fez isso, a pesca maravilhosa aconteceu. Ele pegou tanto peixe, ele fez sinal para os companheiros que estavam no outro barco. E sabe qual é a diferença quando você tem uma palavra de Jesus? Olha para mim. Você já tentou de todo jeito, mas quando você tem uma palavra, sabe aonde foi que Pedro fez a pesca maravilhosa? No mesmo lugar que ele não tinha pegado nada. Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que se você entender o que Jesus está falando a você, nas mesmas áreas da sua vida, onde você falhou, onde você caiu, onde você fracassou, Deus vai estender uma palavra sobre a sua vida, e você vai fazer uma pesca maravilhosa. Pedro fez sinal para os companheiros que estavam aonde? Aonde? Na praia. Você não foi chamado para ficar na praia, não. Para de flertar com medo. Para de flertar com medo. Você foi chamado para viver uma dinâmica de graça de Deus. Você foi chamado para se render a esse Jesus que está aqui hoje, te convidando, dizendo: filho, me mostra as suas redes limpas. Deixa eu ir para o mar com você. Deixa eu ir para o rio com você. Pedro faz sinal para todo mundo, dizendo: vem aqui, porque a minha fé, ela precisa ser dividida com vocês. Não vai ser para você cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, para você servir os seus inimigos, mas Ele é quem vai servir o seu cálice, e o seu cálice vai transbordar. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, mas o meu cálice é Ele quem serve, e o meu cálice transborda. Tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje.
Eu não sei em que parte do processo você está, mas eu sei que hoje é dia de ceia. Eu sei que hoje é dia de se encontrar na sua jornada de fé. Talvez você precise lavar suas redes. Olha para quem está do seu lado, fala, lava suas redes. Grita o nome de alguém longe de você aí. Fala, lava as redes. Tem um Jesus andando aqui hoje. E eu sei que você sabe que Ele está aqui. Tem muito barco aqui. Deixa Ele encontrar o seu. Deixa Ele mudar a história da sua vida. Ele mudou a história da minha vida. Ele mudou a história da minha casa. E Ele tem mudado e acrescentado tanta coisa legal. Talvez Ele está chamando você para águas mais fundas. Vai com Ele. O problema é que quando Jesus para de falar, tem muita gente que quer continuar falando. Ele está te chamando. Ele está te convidando. Feche seus olhos.